Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler Gênesis capítulo 5, versículo 24. Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Que Deus continue abençoando a cada um em mais esta noite de adoração a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Querido e amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como houve um Enoque que andou com o Senhor, e o Senhor para si o tomou, assim também há uma igreja que tem a mesma fé de Enoque, e que anda com o Senhor, e para si o Senhor a tomará. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos contigo a cada dia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos? Vamos falar nesta noite, ande com Deus. E nós vemos aqui na Escritura, Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus todos os dias da sua vida. E cada um de nós precisamos, da mesma forma, andarmos com Deus todos os dias das nossas vidas. O povo, a igreja que será arrebatada, é uma igreja que anda com Deus. Ande com Deus, meu irmão. Como Enoque andou com Deus. Ainda que a sua esposa não andou com ele, mas Enoque andou com Deus. Ainda que seus filhos não andaram com ele, mas Enoque andou com Deus. Ainda que a sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, não ande no mesmo caminho que você anda, ande com Deus, porque Deus para si te tomará. Estamos no tempo mais precioso da história da igreja cristã. O tempo aonde Deus vai tirar a sua igreja da terra, no arrebatamento. Assim como Deus tirou Enoque da terra, no arrebatamento. Por isso que Enoque, diz o irmão Brana, tipifica cada indivíduo que anda com Deus. Cada um de nós precisamos saber que devemos andar com Deus. É você e Deus. Eu creio que é uma das revelações mais importantes que cada um de nós precisamos ter, porque com Deus você anda só. Cada filho e filha de Deus anda só com Deus. Talvez você quer carregar seu marido, carregar sua esposa, mas com Deus você anda só. Não tem como você carregar mais alguém com você para andar com Deus. Porque é individual. Individual. Na mensagem
eventos modernos são esclarecidos por profecia, 6 de dezembro de 1965, parágrafo 115. Muitas vezes, meus irmãos, o que nós precisamos saber? O que é andar com Deus? O grande engano das pessoas no tempo que nós vivemos, e em cada tempo, é que as pessoas, elas pensam que estão andando com Deus e não estão andando com Deus. Elas estão andando com suas religiões, suas denominações, suas igrejas. E andar com Deus não é andar com uma igreja, não é andar com uma denominação. Só que a pessoa pensa, porque vai numa igreja, ela está andando com Deus. E as pessoas ficam seguras nisto. Eu sou de tal igreja, eu ando com Deus. E é uma forma do diabo enganar as pessoas, para que elas não andem com Deus, porque elas não sabem o que é Deus. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Qualquer coisa pode ser um Deus para a pessoa. Aquela igreja pode ser um Deus para a pessoa. O pastor pode ser um Deus para a pessoa. O marido, a esposa, o carro, a casa, os filhos, a mulher. Tudo que você coloca no lugar, adora no lugar de Deus, se torna um Deus para você, um ídolo. Então as pessoas, elas não sabem o que é Deus. Porque Deus pode ser qualquer coisa. Tudo que você adora pode ser Deus. E tudo que você coloca no lugar do Deus vivo se torna uma idolatria. Se torna um Deus idólatra para a pessoa. Então as pessoas precisam saber o que é Deus. Para saber se a pessoa está andando com Deus. Eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 115. O irmão Brana diz assim, irmãos, é profundo isso, viu? Por mais simples que a mensagem seja, mas Deus vai tomar uma igreja que anda com Ele. Porque Deus tomou Enoque, é um tipo. É um tipo, e os tipos não falham. É só você olhar lá atrás, você vê como tem que ser aqui na frente. Nos dias nós estamos vivendo. A palavra de Deus é tão simples, que Deus deixou os exemplos, os passos para nós seguirmos. Por isso que a própria palavra de Deus diz que nem o louco erraria o caminho. Agora, pelo que você é louco? Não é qualquer louco, né, irmão? Tem louco para tudo nesse mundo, né? Mas tem aqueles que são loucos pela palavra de Deus. Eles vivem e eles morrem pela palavra de Deus. Não é assim? Aqueles irmãos da era primitiva, eles viveram e eles morreram. Deram suas vidas pela palavra de Deus. Por quê? Eles andaram com Deus. Eles tiveram revelação no seu dia, o que era Deus. Então aqui o irmão Brand diz, como podem dois andar juntos, a não ser que estejam de acordo? Como é que você pode andar com Deus, se você não está de acordo com Deus? Deus já deixou essa escritura, meus irmãos, para que nós possamos entender. Se nós não estamos de acordo com Deus, com a sua palavra, Deus não anda conosco. E você não pode andar com Deus. Nós temos que estar de acordo com Deus, de acordo com a palavra.
Como é que uma mulher que corta o cabelo pode andar com Deus? Ela não anda com Deus. Como que uma mulher que passa batom, maquiagem, usa calça comprida, ela não está andando com Deus. Ela pode vir na igreja, ela pode ir em qualquer igreja, ela pode dizimar, ela pode orar, mas ela não está andando com Deus. Um homem que está em adultério, um homem que está em mentira, um homem que não está andando com a palavra de Deus, ele não está andando com Deus. Como que Deus vai andar conosco se nós não estamos de comum acordo com a palavra de Deus? Então as pessoas se enganam. O que precisa fazer? Corrigir. Ande com Deus. Diga, Senhor, eu quero andar com Deus. Eu quero andar com a sua palavra. Eu quero andar com o Senhor. Me ajuda, Senhor. Eis-me aqui. O problema é que as pessoas não querem mudar de vida. Elas querem ir para o céu, mas não querem andar com Deus. Se você não anda com Deus aqui, como que você pode andar com Deus lá no céu? Se você não consegue obedecer sua palavra aqui, como que você pode obedecer no céu? Andarão dois juntos, se não estiver de comum acordo? Deus não pode andar comigo, meu irmão, se eu não estiver de comum acordo com a sua palavra. E que palavra? A palavra do dia. Porque Deus é a palavra do dia em que nós vivemos. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto quer dizer, Ele é o mesmo hoje. Agora, Jesus Cristo é a palavra. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Agora, que palavra se fez carne nos dias de Jesus? Gênesis 3:15 se fez carne nos dias de Jesus. Andar com Deus nos dias de Jesus era andar com a palavra do dia. Andar com Deus nos dias de Jesus era andar com a palavra que estava cumprindo naquele dia, porque Deus é a palavra feita carne. Ela se manifesta em carne, ela se manifesta no homem. Ela se cumpre em cada tempo, em cada dia. Deus tem escrituras para se cumprir. Enoque andou com as escrituras que estavam cumprindo no seu dia. Por isso que Enoque andou com Deus. Enoque não andou com um Deus histórico, de outro tempo. Enoque andou com Deus, a palavra que estava cumprindo no seu dia. Nos dias de Jesus, andar com Deus era andar com a palavra que estava cumprindo no dia de Jesus. Gênesis 3:15, né? E tu ferirás a cabeça dela e ela te ferirás o calcanhar. Estava cumprindo escrituras no dia de Jesus. Andar com Deus nos dias de Jesus era andar com Salmos 22, versículo 1 e 2. Deus meu, por que me desamparaste? Estava cumprindo Salmos 22, estava cumprindo em carne, lá na cruz, em Jesus. Era andar com Deus. Andar com Deus no dia de Jesus, meus irmãos, era andar com Isaías 53, do versículo 1 ao 12. Isto era andar com Deus. A palavra se fez carne. Que palavra? Gênesis 3:15, Salmos 22, versículo 1 e 2, Isaías 53, 1 a 12. Não havia nele beleza alguma para que nós o desejássemos.
porque a sua aparência era como uma raiz que subia numa terra seca. Uma raiz que subia numa terra seca. Aonde estava esta palavra manifestada? Em Jesus. Então, andar com Deus no dia de Jesus era andar com a palavra manifestada em carne nos dias de Jesus. Por que que Pedro andou com Deus? Porque Pedro andou com a palavra feito carne no dia de Jesus, no dia de Pedro. Andar com Deus nos dias de Jesus, meus irmãos, era andar com Isaías 61, versículo 1 e metade do versículo 2. Quando Jesus chegou lá no templo, abriu o pergaminho, Isaías, e leu. Isaías 61, versículo 1 e 2. É chegado o ano aceitável do Senhor. Os cegos verão, os coxos andarão. E Jesus então fechou a escritura, o pergaminho, e disse: hoje, diante de vossos olhos, tem se cumprido estas escrituras. Ele era a palavra do dia. Isto é andar com Deus. Ande com Deus. Em cada dia, Deus manifesta a sua escritura. Andar com Deus nos dias do irmão Brana era andar com Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. O ministério de Elias, que manifestou no irmão Brana. Era andar com São Lucas 17, 26 a 30. Assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Vocês veem, andar com Deus é andar com a palavra do dia, a palavra da hora, a palavra que Deus está cumprindo hoje. Andar com Deus hoje não é andar com Apocalipse 10, 1 a 7, meu irmão. Andar com Deus em Apocalipse 10, 1 a 7 foi nos dias do irmão Brana. Era você crer no irmão Brana, lá nos seus dias, para aquele povo que viveu no seu dia. Era andar com a palavra. Não era andar do lado do irmão Brana, era andar com a palavra que estava cumprindo no irmão Brana. Era crer naquela palavra, era aceitar aquela palavra, era andar com aquela fé. Isto é andar com Deus. Você tem que andar com Deus, ande com Deus. Andar com Deus hoje, no dia que nós vivemos, é andar com Apocalipse 10, 8 a 11. É a palavra que está cumprindo nos nossos dias. Ande com Deus, ande com a palavra da hora, ande com a palavra do dia, ande com a escritura que está em carne hoje. Andar com Deus no tempo do pastor Osmar era andar com a palavra que estava cumprindo no dia. Apocalipse 10, 8 a 11. Andar com Deus no tempo do irmão Brana era andar com Apocalipse 10, 1 a 7. Agora, depois que o irmão Brana partiu, você não parou de andar com Deus, porque você continuou crendo na palavra, a palavra continua. A mensagem continua. Você pode não andar mais com o homem que Deus manifestou aquela palavra, mas aquela palavra, ela continua viva em você. Porque nós não temos que andar somente ao lado do homem, nós temos que andar com Deus. Enoque andou com Deus, é andar com a palavra. Não quer dizer porque o pastor Osmar partiu que nós não estamos andando com Deus. Nós andamos com Deus, com o pastor Osmar, porque a palavra estava nele, e hoje nós continuamos andando com Deus, porque a palavra está em nós. Porque a palavra manifesta no homem, e a palavra depois manifesta na igreja. O próprio irmão Brana diz, é o homem da hora para apanhar o povo da hora. Amém.
Como podem dois andar juntos, a não ser que estejam de comum acordo? Como você pode andar com Deus, a não ser que concorde com a sua palavra? Você vê, irmãs, se você corta o cabelo, você não está andando com Deus. Se você coloca salto alto, você não está andando com Deus. Como é que você já imaginou você andar com Deus cascavelando? Requebrando o lado de Deus? Deus não anda, talvez seu marido anda com você, mas Deus não anda. Deus não anda. Porque andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. E se você não está de acordo com Deus, Deus não anda com você. Se eu não estou de acordo com a palavra, Deus não anda comigo. Eu preciso estar de acordo com a palavra. Você precisa estar de acordo com a palavra, com a sua vida de acordo com a palavra. Como você pode andar com Deus a não ser que concorde com a sua palavra? Como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela, quando está ordenado a não fazer isto? Ou recebeu ordens para não fazer isto? Você não pode fazer isto. Como é que você vai andar com Deus crendo de uma forma errada? O irmão Branco está dizendo, como você pode acrescentar credos e demais coisas a ela, quando está ordenado a não fazer isto? Como é que você pode andar com Deus crendo em Santíssima Trindade? Você não está andando com Deus. Você está andando com a Igreja Católica. Como é que você pode andar com Deus crendo em aperto play, doutrina do aperto play? Você não está andando com Deus, porque você não pode acrescentar credos à palavra. Você não pode acrescentar doutrina errada à palavra, porque dogma e a palavra não se mistura, é água e óleo. Não se mistura, não tem como. Poderão dois andarem juntos? A palavra e dogma andar junto? Não pode andar junto. Por isso que houve uma divisão no nosso meio, meu irmão. Porque água e óleo não se mistura. Porque doutrina errada e a revelação não se mistura. Como podem andar os dois juntos? Se Deus tem uma igreja que quer andar com Ele, andar com Deus é andar com a revelação da hora. Andar com Deus é andar com a terceira etapa revelada. Andar com Deus não é andar com doutrina errada de aperto play. Esse povo pensa que está andando com Deus, eles estão andando com uma doutrina do homem. Porque não se pode misturar dogma com a palavra. Não tem como fazer isto. Irmão, irmã, você não pode misturar esse fermento de doutrina do aperto play, é fermento. Leveda toda a massa, contamina o povo. Tira você da presença de Deus. Deus não pode mais andar com você crendo dessa forma. Você não pode misturar esse fermento com o ázimo. Deus tem um ázimo, um pão ázimo, puro da palavra. A igreja é o ázimo do Senhor. É o pão ázimo do Senhor, meus irmãos. A igreja, por quê? Porque ela é água e farinha. Ela não tem fermento. Ela não tem doutrina errada, ela não tem interpretação da palavra, ela tem só água. O pão é feito assim, é água e farinha. Você vai fazer o pão asmo, é água e farinha, mistura, porque a água representa a palavra, farinha representa a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, o asmo do Senhor, que sai da boca de Deus. Você não pode misturar esse fermento com asmo. Azeite e água não se misturam. Trevas
e luz não se mistura. Aí você vai entendendo, meus irmãos, por que houve a divisão no nosso tempo. Vocês estão entendendo? Parece tão simples, né? Ah, mas por que aconteceu? Não podia acontecer, tinha que acontecer. Não é porque nós queremos, foi porque Deus viu assim. Porque não se mistura. Estava tudo misturado, Deus tinha que separar, porque água e óleo não se mistura, luz e trevas não se mistura. Fermento e o asmo do Senhor não se mistura. Então tem que dividir, dividiu. Deus separou o seu povo para poder andar com Deus. Ande com Deus, meu irmão. Tenha fé que você está andando na presença de Deus. Você não está andando com doutrina errada. Você não está andando com interpretação do homem. Você está andando com Deus, porque você está na fila. Trevas e luz não se misturam. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. O que essa igreja de Franca fez? Ela lançou toda a treva para fora dessa igreja. Toda doutrina errada para fora dessa igreja. Porque luz e as trevas, elas não se misturam. Porque as trevas não podem com a revelação da palavra de Deus. E Deus deixou uma igreja revelada aqui na terra. O legado do pastor Osmar, o legado do pastor Osmar, Deus deixou uma igreja revelada na terra. O legado, o ministério do pastor Osmar, Deus deixou uma família Brana revelada. Porque ele pregou tudo. Do mesmo jeito que o irmão Brana revelou todos os selos, o ministério de João no pastor Osmar explicou tudo. Deixou tudo perfeito para nós, meus irmãos. Só cai quem quer. Porque avisar, ele avisou. Certo? Por que não caímos? Porque nós ouvimos a voz do pastor Osmar. Isto não é doutrina certa. A luz é tão poderosa que simplesmente lança fora as trevas. 116. E assim não podemos misturar isto, tampouco se pode misturar com o pecado do mundo. Não se pode misturar igreja e denominação. Houve uma divisão, Deus separando a água do óleo, o asmo do fermento, a luz das trevas, a igreja da denominação. Não se pode misturar igreja e credo. Não se pode, Deus não permite misturar a sua igreja, a sua esposa. Ela é a esposa palavra. Ela não é a esposa aperta o play. Ela é a esposa palavra. Ela é a esposa revelada. Nós não somos a esposa do pastor Osmar, nós somos a esposa de Cristo. E ela anda com Deus. Você anda com Deus, é com a palavra que você anda. Você não precisa andar comigo, você não precisa andar com o irmão, com a irmã. Você tem que andar com Deus, ande com Deus. Enoque andou com Deus, é você e Deus. É individual. Deus trata só com você, é indivíduo. Não se pode misturar o mundo e o evangelho. Ele não se mistura. Sai do meio dele, separai-vos. É o que Deus fez, separai-vos. Deus nos separou, diz Deus. Eu vos receberei para mim mesmo. Vós sereis para mim filhos e filhas. Eu serei para vós Deus. Nunca poderemos fazer isto até que estas coisas sejam manifestadas. E a palavra de Deus para a hora seja provada que é a verdade. Sigam as pisadas.
Certo, meus irmãos? Andando com Deus, ande com Deus, ande com a palavra revelada. Não importa se nós temos problemas, ande com Deus. Não importa se nós temos lutas, ande com Deus. Talvez você está sem emprego, ande com Deus. Talvez você está sem saúde, ande com Deus. Talvez você, meu irmão, não tenha um lar para morar, ande com Deus. Talvez você perdeu seu filho, ande com Deus. Talvez você, a sua esposa te deixou, ande com Deus. Ande com Deus. Deus vai tomar um povo que anda com Ele. Ande com Deus. Gênesis 17, versículo 1. Sendo Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Assim como Deus chamou Enoque para andar com ele, assim Deus chamou Abrão para andar com Deus. Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua casa, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou a terra para ele sair. Tem hora que nós temos que sair da casa dos pais, meus irmãos. E muitas vezes nós não temos nem terra, nem lugar para ir. Mas quando Deus chama para sair, ande com Deus, vá com Deus. Abraão é o nosso pai na fé, meu irmão. Sai da tua terra, sai da tua casa, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas anda comigo. E Deus falou para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença, é o que Deus quer de cada um de nós, meus irmãos. A mensagem que nos aperfeiçoa já veio. A mensagem que Deus tinha que enviar para nos dar a fé de arrebatamento já veio. O que nós temos que fazer agora? Somente andar com Deus. Ande com Deus e ser perfeito. O que você tem que fazer? Andar com Deus. O que eu tenho que fazer? Andar com Deus. Para onde Ele for, irei eu. Agora, quando chegou nos dias de Jesus Cristo chamou aquele jovem rico para andar com Ele. Falou para ele: vai, vende tudo que tens e vem e anda comigo. Vem, segue-me. Não foi que Jesus falou? Vem e segue-me. Vai, vende tudo que você tem. Ah, mas eu creio honrar pai e mãe, eu creio nos mandamentos. Ele cria. Talvez a pessoa: eu creio no profeta, eu creio na mensagem de João, eu creio no novo nome, tudo bem. Então vai, vende essa herança aí. Vende, dá para os pobres. Não fica brigando por causa disso não. Fica brigando por causa de riqueza, fica brigando por causa de igreja, fica brigando por causa de casa, fica brigando por causa de chácara. Não, Deus não é hora disso, meus irmãos. Dá para os pobres. Dá para os pobres. Deixa os pobres ir para a lei. Não, meus irmãos, Deus quer você andando com Ele. As pessoas estão preocupadas. Não deixa o tipo do jovem rico cumprir na nossa igreja. Não deixa. Seja um jovem, seja um moço, seja um homem, uma mulher desprendida das riquezas, das heranças. Isso tudo aqui vai acabar, meu irmão. Nós já está na hora do arrebatamento. Deus está falando: ande com Deus. As pessoas estão preocupadas com casa, com carro, com trabalho, com riqueza, com prosperidade. Meu irmão, é tudo coisa que vai te prender aqui. Olha a hora que nós estamos vivendo, o Papa americano já está lá. E agora as pessoas ficam preocupadas com herança, com dividir isso. Dá para os pobres.
Os pobres estão doidos por causa disso, é pobre. Tem que deixar para os pobres. Será que não entende a mensagem? Enquanto Deus está falando, desprende disso, desprende a hora de desprender, meus irmãos. Desprende de tudo que você possa estar agarrado. Desprende, não deixa o jovem rico cumprir na sua vida. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Ô Senhor, mas peraí, meu pai deixou isso aqui como herança. Como é que eu vou viver? Vem e anda comigo. Senhor, mas eu tenho família. Anda comigo. Anda comigo e ser perfeito. Anda comigo e toma a santa ceia do Senhor. Anda comigo e corrija a sua vida. Agora, meus irmãos, as pessoas não entendem o espiritual. Elas ficam presas no natural. Enquanto Deus está nos chamando para subir. Nós queremos ficar agarrados aqui, mais coisas para ficar agarrado. Estão brigando por causa de ata de igreja. Desprende, desprende, desprende. Não, isso não vai me amarrar não, Senhor. Eu vou andar contigo. Eu vou andar com a palavra revelada. Eu vou andar com Deus. Vai, vende tudo que tens. Dá aos pobres, vem, segue-me, anda comigo. É o que Deus só quer isso de você, andar com Deus. Agora, se Deus vê que você está agarrado nessas coisas, meus irmãos, você vai dar um beijo em Jesus e não vai andar com Ele. Mas eu creio nos mandamentos, eu creio em tudo que João pregou. Então vai, anda comigo. É o que Deus quer, Deus está te chamando, ande com Deus. Ande com Deus, ande com Deus. Não importa o que será, ande com Deus. Não importa de quem é herança, quem não é herança, ande com Deus. Não importa se nós temos igreja para adorar ou não tem igreja para adorar, ande com Deus. É isso que importa, é uma vida pessoal com Deus. Nada mais importa, meu irmão. Não importa se você tem ou não tem. O irmão Brana, meus irmãos, quando aquele pastor batista pediu para ele consagrar a mulher pregadora, ele falou, isso eu não faço. Eles expulsaram o irmão Brana da igreja. O irmão Brana falou assim, eu posso beber água do rio e comer bolacha de sal, mas eu vou andar com Deus. Agora, cadê a nossa fé? Nós não temos fé, o problema é que nós não temos fé. Nós não conseguimos desprender, sabe? Nós estamos agarrados, é pastor agarrado com a igreja, é irmãos agarrados com a igreja, Irmão Brana, meus irmãos, ele não estava agarrado com nada. Aquilo que ele estava agarrado, Deus tirou. Mulher e filho, Deus tirou. Você está agarrado com isso aí? Então peraí. Deus leva. Se você fica agarrado muito com essas coisas, Deus tira. Porque Deus te quer só para Ele. Com Deus você anda só. Comigo você anda só. A fé perfeita. Parágrafo 114. Já estamos terminando, irmãos. Então, quando um homem vive por fé e caminha por fé, quero dizer, fé substancial. Então, ele está isolado de todo mundo e chega a ser uma nova criatura em Cristo. Agora, estamos chegando ao material para formar a noiva. Vem! Você está entrando em condição de arrebatamento. É aqui, irmãos. Aqui, ó. A igreja precisa entender que nós estamos entrando em condições de arrebatamento. Deus já aperfeiçoou a igreja, amém? Sede vós perfeito, é nós crermos nos 7 selos revelados. A pessoa não é perfeita crendo em 6 selos revelados apenas. Sede vós perfeitos é crer nos 7 trovões revelados. Amém? Nós já fomos aperfeiçoados. Agora nós temos que entrar na condição de arrebatamento. Qual que é a condição de arrebatamento, meu irmão? Ande com Deus. Ande na minha presença e ser perfeito. Você está entrando em condição de arrebatamento agora. E isso é para cada um de nós. Não somente para o pastor.
ou os diáconos, os oficiais. É para todo laico também. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Eu estou pregando a mensagem. Cada indivíduo caminha só neste mundo com Deus. Você é batizado neste reino. E não há nada mais, ninguém ali, somente você e Deus. Vem, Ele dá as ordens e você as cumpre. Qualquer coisa que Ele diga, não existirá a menor dúvida, você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo nada que lhe faça fazer o contrário. Você continuará igual. Agora, está chegando a fé perfeita, perfeição, perfeita, que não pode falhar. Você vê a fé perfeita, ela não falha, ela não cai. Essa fé nunca falha. Sim, ele era um místico para eles, com sua fé. E hoje é o mesmo com aqueles que têm a mesma fé perfeita. São místicos para os demais, estranhos. Da mensagem, ele jurou por si mesmo, 12 de dezembro de 1954. Só tem o áudio, essa mensagem que não tem literatura, né? Não tem parágrafos, é só o áudio que está traduzido na voz do irmão Brana. 1954, irmão Brana diz: apenas ande inconsciente do medo, ande inconsciente das críticas, ande inconsciente para o mundo. Ande enquanto anda em Cristo. Ande com Ele, não prestando atenção alguma à direita ou à esquerda. Somente continue avançando. Se algo surge na igreja, ande com Deus. Aleluia! Se a doença o ataca, ande com Deus. Se o vizinho não gosta de você, ande com Deus, somente continue andando com Deus. Enoque um dia andou assim, sabe o que ele fez? Ele foi caminhando até o lar com Deus. Chegou tão longe, estrada acima, que não quis mais voltar, amém? Ande com Deus. Se o médico diz que você vai morrer, ande com Deus. Sim, se o médico diz que você não pode, bem, ande com Deus. Somente ande com Deus, é só isso. Porque Deus lhe prometeu: não te deixarei, nem te desampararei, estarei contigo até a consumação do século, até o arrebatamento, meu irmão. Deus vai estar conosco até o arrebatamento, porque Deus tem um povo que anda com Ele, Deus tem uma igreja que anda com Ele. Apenas ande com Deus, então. Você terá altos e baixos, não se preocupe. Você tem que passar por trechos espinhosos, por rochas cortantes, por ribanceiras, encostas abaixo, montanhas acima, pelas águas. Mas ande com Deus. Você viu Pedro? Passou pelas águas, mas Pedro andou com Deus. Sim, Senhor, há tantos morros a escalar. Você já ouviu a antiga canção? Mas quão pequeno parecerá quando você chegar ao fim do caminho. Que coisa, apenas olhar para lá, tudo que já aconteceu, olhar para as suas pegadas atrás, não será muito, apenas ande com Deus. Querido Pai Celestial, me ajude, Senhor, a andar com o Senhor. Sei que neste caminho, eu caminho só, com a Tua palavra, Pai. Cada filho e filha do Senhor caminha só, com a Tua palavra, com a revelação da palavra, Pai, que o Senhor colocou no coração de cada um, Senhor. O Senhor não gravou a Sua revelação em discos, em CDs, em fitas, Senhor, mas o Senhor gravou a Sua revelação no coração do homem. Foi aonde o Senhor escreveu a revelação da Sua palavra, gravados nas tábuas de carne
do nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém.